Numa conversa com um amigo algum tempo atrás, eu falei que um dos meus filmes favoritos de todos os tempos era Clube dos Cinco. Aquele mesmo de 85, sobre os adolescentezinhos na escola em detenção, conversando uns com os outros sobre os seus problemas e descobrindo que tem mais em comum do que eles sabiam anteriormente. E nessa conversa com esse meu amigo, ele virou pra mim e me falou assim: Sério? Faz quanto tempo que você reassistiu? Isso ficou na minha cabeça por um tempo e por causa disso eu quis trazer aqui hoje para o YouTube, nesse teste que a gente está fazendo com essa nova plataforma aqui no Meia Pantufa, a discussão sobre Clube dos Cinco, sobre empatia e sobre o conceito de envelhecer mal. Esse é o primeiro vídeo de uma série de projetos que a gente está querendo fazer. Eu sou o Luiz Leão, eu sou apresentador do podcast Meia Pantufa. A gente vai testar esse formato novo, a nossa principal plataforma é o podcast está no ar toda terça-feira às 5 da tarde. E eu resolvi testar, resolvi fazer alguns modos, algumas tentativas com relação ao YouTube para a gente ter um conteúdo mais multiplataforma. A gente está tentando fazer uma produção com mais frequência, ter mais conteúdo durante a semana, não só o podcast. O podcast vai continuar sendo a nossa plataforma principal. Eu tô lá toda semana com o Gustavo e com o Lucas, meus companheiros de podcast, companheiros de projeto. A gente está sempre falando sobre cinema, séries e conteúdos culturais diversos. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre Clube dos Cinco, vocês vão me ver olhando aqui um pouquinho para a tela, porque eu tenho alguns tópicos para trazer sobre o assunto. Clube dos Cinco é um filme dos anos 80, ou seja, um filme que vem de uma realidade muito diferente da realidade que a gente vive atualmente. Isso hoje em dia quer dizer muita coisa, né? Porque a cultura muda muito, a sociedade é muito dinâmica, é um ponto que tem muito a ver com essa discussão que eu tive com esse meu amigo sobre o filme envelhecer mal ou não. Para começo de conversa, tudo envelhece, né? E o conteúdo que a gente via nos anos 80 é diferente dos anos 90, é diferente dos anos 2000, é diferente dos anos 2010, enfim, assim vai, porque a sociedade é muito dinâmica, a sociedade vai mudar de acordo com a cultura, vai mudar de acordo com a mídia, vai mudar de acordo com guerras, com eventos políticos, com eventos sociais, ela vai mudar internamente, ela vai mudar externamente, de acordo com as outras culturas com as quais ela entra em contato, de acordo com o bom humor ou o mau humor de certa pessoa ou de certa sociedade ou de certos grupos, de certas bolhas em determinado período. Então, fazer o conteúdo que envelhece bem ou que não envelhece é impossível. Aqui eu tenho certeza que tem vários fãs de Friends e vários fãs de How I Met Your Mother que simplesmente ignoram que certas coisas feitas e ditas naquela época jamais seriam ditas hoje, 20, 30 anos depois, e isso é factual. O que eu queria trazer aqui como tópico, na verdade, é que isso não é necessariamente um discurso que vá invalidar o que está sendo dito. Por quê? Bom, a gente parte de um conceito de que arte é intenção, arte é intencionalidade, a intenção do artista nunca está afastada do projeto. É muito comum a gente ter essa conversa sobre separar o autor da obra, né? Porque a gente tem muitos autores por aí fazendo coisas bastante questionáveis. Alô, J.K. Rowling. Por causa disso, a gente tem esse conflito interno, né? Como é que a gente vai gostar, vai defender uma coisa que tem um autor tão ruim, que tem um autor que age de forma tão ruim e que faz coisas tão deploráveis, como é esse caso que eu insinuei aqui. A coisa é um pouco mais complexa do que isso, claro, né? Eu acho que tem muitos fatores que têm a ver com dinheiro, com o artista estar vivo ou não para fazer mal a outras pessoas, que é um tópico que tem sido muito levantado com essa volta de Harry Potter aos dias atuais, né? Com essa estão começando essa série nova aí, tá saindo casting e tudo mais. Mas o meu ponto era um pouco diferente. Não é necessariamente sobre o autor, até porque não existe nada de enorme que desabone o John Hughes, né? O assunto desse vídeo era para ser Clube dos Cinco, mas ele acaba se expandindo. Mas sobre o que a gente pode tirar do projeto artístico, além do que ele tá te dizendo diretamente. Vamos falar aqui em duas camadas. Você tem uma camada direta, a camada óbvia do que está sendo dito. E aqui a gente está falando sobre o acontecimento em si, né? O que acontece em Clube dos Cinco? Você tem 5 estereótipos e eles estão lidando com 5 problemas diferentes, cada um de acordo com o seu grupo social, com os amigos que tem, com as famílias que tem. E é claro que aí nesse bolo a gente vai ter famílias diferentes e problemas diferentes e situações diferentes. Existe uma tendência
automática quase da humanidade de tentar nivelar e hierarquizar esses problemas, né? Esse problema aqui é pior do que o problema de lá. Esse problema daqui é muito pior do que o outro problema. E eu acho que, apesar disso ser natural e de todo mundo fazer, eu não tô dizendo que eu não faço ou que as outras pessoas não fazem, isso é comum. A gente pode tirar de uma história como o Clube dos Cinco uma coisa um pouco diferente, que é não só de Clube dos Cinco, mas de qualquer outro projeto artístico, que é você pegar pelo subtexto do que está sendo dito ali. O que eu quero dizer? Eu tô aqui coadunando com a ideia de que se a menina é gótica e emo e triste, e aí ela se maquia e a roupa dela fica branca ao invés de preta, e os menininhos da escola começam a olhar pra ela como um interesse sexual, que isso é legal, que isso é bom e que isso tem que ser validado e a gente não pode falar nada a respeito disso porque é um produto do tempo. Não, não é isso, tá longe de ser isso, porque a gente tem que ter o filtro do que é aceitável e não, e a gente tem que questionar o que já não era aceitável na época, o que já não deveria ser aceitável na época e não passou a ser magicamente só porque virou nostalgia, só porque lembra a gente de um passado em que as coisas eram mais simples ou algo do tipo. Não é bem assim. Mas eu acho que a mensagem desse filme, como de muitos outros, ela é uma mensagem de aceitação e de empatia. E assim, eu acho que é isso que tá em voga, assim, ou que é um tópico que ainda tá em voga, mesmo que a história central tenha ficado datada. A gente tem que fazer uma leitura do texto e a gente tem que fazer uma leitura do subtexto quando a gente avalia não só coisas antigas para tentar filtrar elas para nossa condição social atual, mas também para a gente entender que certas coisas envelhecem num ritmo diferente. A gente não está falando de envelheceu mal, envelheceu bem ou envelheceu mais ou menos. É uma coisa mais no sentido de o que isso aqui queria dizer lá no fundo. Peguei esse exemplo de Clube dos Cinco porque é uma coisa que eu gosto bastante, porque tive essa discussão com esse meu amigo sobre isso. É, eu acho que a ideia de envelhecer mal, ela é muito forte hoje em dia, porque a gente vive também uma época de hipervigilância, né? A gente também vive uma época em que tudo é policiado, em que você tem que dizer a coisa certa o tempo inteiro, e que dizer uma coisa errada para uma pessoa pública pode ser o fim da carreira dessa pessoa. E aqui, sem juízo de valor. Tô constatando que é o mundo que a gente vive atualmente e a gente tem que lidar com ele dessa maneira. Os próprios estúdios, atores já estão acostumados a lidar com esse tipo de coisa, já estão se acostumando a lidar com esse tipo de coisa, porque é o mundo que a gente vive e é um mundo em que as pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então isso faz parte da nossa leitura sobre o universo agora. Só que eu acho que o foco de intenção e contexto, ele tem que ser mais importante quando a gente analisa esse tipo de obra. Eu tenho assistido recentemente também pela milionésima vez How I Met Your Mother com a minha esposa. Ela tá assistindo pela primeira vez a série inteira e eu tô assistindo, já perdi a conta há muito tempo. E eu acho que esse tipo de discussão é muito legal porque existem casos terríveis. How I Met Your Mother trouxe aqui como exemplo porque é um caso terrível de personagem que envelheceu como leite. Realmente não é uma questão de filtrar, não é uma questão de passar pano, mas sim de filtrar o que deve ser dito ou como certas coisas devem ser interpretadas. O personagem do Barney no How I Met Your Mother é terrível e eu não acho que, por exemplo, em Clube dos Cinco isso aconteça com esse peso. Por uma série de fatores. Bom, a gente tem que considerar que quando a gente fala de Clube dos Cinco, a gente tá falando de um filme família, não é? Ele tem uma temática adolescente, ele tem protagonistas adolescentes, como a maior parte das coisas que o John Hughes fez na vida. Mas ele tem um quê família, um quê de olhe para os seus filhos, enxergue o problema dos seus filhos, ou se você for um adolescente, olha, os seus problemas estão sendo mostrados, estão sendo vistos, eles importam pra gente. E isso já cria um filtro, né? Não é um conteúdo exclusivo para adultos, não é um conteúdo que vai mergulhar demais na psique da coisa ou no lado sombrio da coisa. A gente não está falando aqui, por exemplo, de adolescência, que pega por um outro viés e, inclusive, a gente tem episódio, tá?
ouçam aí o podcast. Esses vídeos aqui, eles funcionam em si, mas eles são todos pra gente guiar vocês pro podcast, que é onde a gente tem essas discussões com mais tempo e com mais pessoas, não fico só eu falando sozinho aqui. Eu acho que a intenção, ela é central dentro de uma obra. Pra falar sobre isso, eu posso pegar um exemplo aqui vamos falar sobre um relacionamento entre um cara muito mais velho do que a sua parceira, sob a ótica da Greta Gerwig, por exemplo. E vamos pegar esse mesmo tema, essa mesma ideia, sob a ótica do Woody Allen. A coisa muda significativamente, ou seja, a intenção não tem que ser tirada da análise da obra. Com isso, ainda que a ideia executada não seja boa em diversas coisas que a gente consome, especialmente coisas dos anos 80, dos anos 90, com uma visão muito idealizada sobre beleza e sobre atratividade dentro de um padrão de beleza muito pré-estabelecido, isso não tem envelhecido bem, e a gente não precisa nem dos anos 80, né? A gente pode pegar aí várias coisas dos anos 2000 em que põe a menina para tirar o óculos e fazer uma escova que ela vai ficar bonita e todos os problemas dela vão ser resolvidos, né? Ainda que essa ideia seja muito datada e que toda vez que a gente for comentar sobre isso seja legal botar o asterisco e, isso aqui não funciona mais e tal. Eu acho que o que acontece muito em filmes como Clube dos Cinco, que fazem com que ele me agrade muito até hoje, é que a ideia de empatia e de conexão com os problemas dos outros, ela é muito mais importante no entender do filme do que necessariamente o makeover, o se maquie e seja feliz. Se maquie e você vai achar um parceiro e as coisas vão dar certo. É mais importante porque, como tudo fica datado, e o que a gente está consumindo hoje vai ficar datado também daqui a algum tempo, não importa o quão neutro você tem de ser ou quão adequado ao discurso de rede social você tem de ser, vai ficar datado, porque tudo fica. É uma discussão que está muito em voga com relação à comédia, por exemplo, né? Como a comédia envelhece mais rápido do que qualquer outra coisa, porque a gente deixa de rir de acordo com uma série de fatores, com o mundo que a gente vive hoje. A gente deixa de rir hoje, a gente deixa de rir de coisas do passado que a gente ria quando era adolescente, hoje porque a gente tem uma outra visão de mundo, porque o mundo mudou e a gente muda junto com ele. Só que certas coisas demoram mais a envelhecer. Ou alguns até argumentariam que elas nem envelhecem, né? Vamos pegar, por exemplo, a ideia de rir do cara porque o cara tem trejeitos diferentes do outro. Ou pega lá em Friends, quando a gente ri do Joey porque ele tá usando uma bolsa. Isso não cola mais, não vai colar mais. Mas conceitos como injustiça, ou empatia, ou conexão, eles demoram mais a envelhecer, ou mesmo podem não envelhecer, né? A nossa noção do que é injusto, do que é justo, ela demora muito mais a envelhecer do que um cara usar uma bolsa ou não. Isso é muito importante para avaliar filmes como Clube dos Cinco, porque Clube dos Cinco é um filme sobre empatia. É sobre olhar para o lado e perceber que quem tá ali, uma pessoa com quem você nunca conversou, ela tem problemas iguais aos seus, ou piores do que os seus. Ela enfrenta situações tão ruins quanto as suas, ou piores do que as suas. Então, talvez tenha sido uma escolha ruim de tema para não começar muito piegas, esse primeiro vídeo que a gente vai colocar no YouTube, mas a minha intenção não é ser piegas, é falar assim, a gente tem conversado muito na internet hoje sobre media literacy, né? O conceito de. Já que é professor de inglês, a gente faz essas misturas o tempo inteiro. Mas, assim, a capacidade de interpretar o conteúdo de mídia além do que ele tá te dizendo na superfície, né? Vamos sair da camada rasa da primeira interpretação, de interpretar a história, de entender a história, e vamos tentar entender a mensagem por trás dela. E isso a gente tem a sensação que tem se perdido, né, por conta dessa produção preparada para a segunda tela, a série é feita para você olhar para o celular e você se esquecer dela, então, o objetivo aqui é focar bastante em subtexto. Então, eu peguei um filme banal, como é uma comédia do John Hughes dos anos 80, extremamente bem sucedida, mas banal. Tô fazendo essa análise sobre o que tá por trás dela. E essa conexão de empatia, essa sensação de se conectar com os problemas dos outros, ela não envelhece.
ela vai envelhecer muito devagar. Então, se você não deveria envelhecer, porque o mundo que a gente vive, né, tá complicado também. Eu acho que mais do que falar sobre empatia de um ponto de vista romantizado ou de um ponto de vista excessivamente político, eu acho que é legal falar sobre isso do ponto de vista da da sociedade correr ao contrário disso, por uma série de fatores. A gente tem a privatização do consumo e a privatização não só na venda do consumo, mas de transformar o consumo público no consumo privado, mas de individualizar esse consumo. Você quer ouvir uma música? Põe no seu fone. Você quer assistir um filme? Você vai ver na sua casa. E da gente perder esse senso de comunidade. Como cultura, como sistema econômico, a gente vai perdendo esse senso de comunidade. E é lógico que isso vai refletir em como a gente interpreta a nossa arte, como a gente interpreta o que a gente assiste e o que a gente vai ser capaz de tirar daquilo. E a ideia de senso de comunidade, ela tem desaparecido por conta disso. E eu acredito que com isso a ideia de empatia ou de interpretar os melhores valores de determinada mídia como empáticos, eles também têm sumido de cena. Não necessariamente sumido de cena, porque a gente tem essa leitura mais fácil de filtrar, né? Essa leitura Disney das coisas, de põe a lição de moral bem óbvia que vai todo mundo entender. Essa sociedade extra-individualista, ela tá multiplicando essa sensação de isolamento que a gente tem. Existem certas coisas que é bom se isolar, existem certas coisas que não é bom se isolar. E eu acho que essa conexão entre pessoas de vieses muito diferentes, de histórias muito diferentes, que têm pressões muito diferentes, mas como essas pressões afetam essas pessoas de igual maneira, ela é um tipo de história que não vai envelhecer tão cedo. E que é possível encontrar conexão em cima dessa história com muita facilidade, tenha você 15 anos, tenha você 60 anos, 70 anos. Então, é uma das coisas que me encanta nesse filme. Eu poderia falar de vários outros exemplos que seguem muito isso. Não é uma lição tão escondida assim, né. Eu acho que o filme não tá tentando esconder isso de você, você não tá tirando isso do nada, você não tem que fazer uma leitura muito profunda para entender que a mensagem do filme é sobre isso, mas é também possível fazer esse tipo de argumentação separando uma coisa da outra, né, separando a sua história, que pode ter envelhecido, com o que ele tem de intencionalidade, o que ele consegue vender. E aí, a gente entra num outro problema que é uma questão sobre media literacy de novo, né, sobre essa ideia de o autor é responsável por como o trabalho dele é interpretado, e já vou dizer de cara para não parecer que tá enrolando, não tenho a resposta, acho que ninguém tem, porque é possível extrair alguma coisa de um trabalho e entender que esse trabalho é um trabalho artístico e é um ponto de vista que nem necessariamente é o ponto de vista que o autor leva para ele em determinado aspecto, mas é um ponto de vista que ele passa através da mensagem e dos detalhes e do texto, do subtexto, né, como eu tinha dito antes. E a gente tem que valorizar isso de maneira cuidadosa, a gente tem que analisar de maneira cuidadosa para a gente não cair num discurso banal que tem acontecido muito, de que a arte vai te passar um ensinamento, de que tal projeto vai te educar de alguma maneira, de que aquilo vai te ensinar algo, de que aquilo é um manual para fazer alguma coisa. Esse é um tópico muito legal que o Tiago Ora tem tratado também, quando ele fala sobre a série Adolescência. A gente tem episódios sobre adolescência, recomendo que ouçam, não quero cair na repetição de falar sobre a série aqui. Essa conexão, essa ideia de vincular uma análise de estudo, como uma análise de tarefa de casa, ela não combina com um projeto artístico, que é de falar alguma coisa, dizer alguma coisa e você ser capaz de interpretar aquela coisa, ou você ter diversas interpretações sobre aquela coisa. Tudo isso para dizer o seguinte: o filme trata sobre esses problemas adolescentes e ele quer te dizer, no fim das contas, que os problemas adolescentes não devem ser ridicularizados, porque quando a gente envelhece, a gente tem essa ideia que, eu tenho até saudades de quando os meus problemas eram esses.
O que é mentira, a gente sofria pra caramba quando a gente tinha esses problemas, que hoje a gente considera banais. A gente sempre quer achar que a gente evoluiu no sentido de que, era bom naquela época, era bom quando eu tinha tanto e tal. Mas a gente sofria com esses problemas de pressão dos pais, de pressão de estudo, dessas coisas, do mesmo jeito que a gente sofre hoje, pagando conta pra ter um teto e pra não morrer de fome, né? Então, problemas são problemas. É claro que é muito diferente você vir de uma família complicada, de relações tóxicas, e você não ter um carregador que chega na beirada da sua cama na hora que você vai carregar o celular. São problemas muito diferentes. Mas eu acho que projetos como esse, como o Clube dos 5, mesmo que com esse filtro censura livre, mesmo que com essa ideia básica, simples, de entretenimento puro, vamos colocar entre aspas aqui, eles são capazes de levantar coisas na gente, levantar certos sentimentos de empatia, de conexão, de olhar para o lado e ser capaz de entender que a pessoa que eu posso estar criticando está realmente com tantos problemas quanto eu, ou que não fez coisa X ou Y para me incomodar ou para me irritar. Eu acho que é papel da arte sensibilizar e gerar reflexão, e não educar, não ensinar nada. E existe uma grande diferença aí entre ser capaz de sensibilizar, ser capaz de fazer você interpretar coisas de outra maneira, ser capaz de abrir suas perspectivas com relação a determinados tópicos, mas não necessariamente de te passar um manual. Olha, o que você tem que fazer é isso, o que você tem que fazer é ser capaz de entender o que eu tô dizendo aqui, e é isso. Tem problemas? Tem problemas. Não só na história, mas também nesse conceito da bolha, né? A gente também não tá falando da realidade do mundo, né? O Clube dos 5 é sobre 5 garotos brancos de classe social razoável, americanos. É óbvio que todos os problemas do mundo não estão embarcados lá, mas é essa ideia de sair daqui e ser capaz de interpretar problemas de uma outra maneira, de ser capaz de se conectar com os problemas de outros de outra maneira. E eu acho que no fim das contas, isso faz com que as coisas envelheçam mal ou envelheçam bem. Qual é a resposta? Eu acho que ambos. Eu acho que há coisas que envelhecem bem, eu acho que há coisas que envelhecem mal. Não nesse filme, mas em tudo, em absolutamente tudo que envelhece, faz parte. Nós temos vários filtros, não vou ser eu, não vai ser fulaninho, não vai ser o tiozinho que tá aqui nos recomendados falando que a roupa do super-herói é muito ruim e por isso ele não vai comprar. Não é, ninguém é dono da verdade nesse quesito, então existem certos envelhecimentos que podem ser até questionáveis, mas eu acho que o tipo de análise que a gente tem que fazer para esse filme e para qualquer outro filme é entender o que dentro deles dá certo e o que dentro deles não dá certo, com quais coisas eu concordo, com quais coisas, de quais coisas eu discordo, e como o projeto, como a obra, ela veio pelos meus olhos nesse momento, como eu interpretei ela, o que eu fui capaz de tirar de positivo ou de negativo dela, independentemente de, olha, ela retrata uma coisa que hoje jamais seria feita. Tá, mas e aí? A partir daqui, a gente vai para onde? Bom, para um primeiro vídeo foi bastante enrolação, foi muita coisa acontecendo aqui. Se você já é da métrica do YouTube aí, já sabe que dar like, se inscrever no canal, são coisas que são importantes demais pra gente. Não deixa de conferir o podcast. O podcast vai continuar sendo o nosso meio principal de comunicação com vocês. Ele também está disponível aqui na plataforma, como está disponível em todas as outras plataformas. E é isso. A gente se vê.